No silêncio da chuva, há uma voz antiga. Uma voz que fala sobre escolhas, sobre caminhos e sobre paz. Ouça agora a história do profeta Isaías. E se eu te dissesse que um dos maiores profetas da história, um homem que enxergou, ao mesmo tempo, o Messias que viria, o juízo que viria e a nova criação que ainda virá, foi quase ignorado em seu próprio tempo, seu nome é Isaías. Para muitos, apenas mais um profeta do Antigo Testamento. Mas, para quem se aproxima com atenção, ele é uma das vozes mais profundas, mais agudas e mais impressionantes que Deus já levantou. Antes de se tornar o profeta das grandes visões, Isaías era apenas um homem em Jerusalém, filho de sua época. Ele via um povo que prosperava por fora, mas apodrecia por dentro. Durante o reinado de Uzias, Judá parecia forte, economia em alta, exército organizado, conquistas, templos cheios. De longe, tudo brilhava. De perto, Isaías via rachaduras profundas. Por trás dos altares, havia idolatria. Por trás das festas religiosas, havia injustiça. Por trás da aparência de santidade, um povo que tinha o nome de Deus nos lábios, mas o coração entregue a outros deuses. E é nesse cenário que, em um dia que parecia comum, Isaías vai ao templo. Talvez fosse mais um dia de culto, mais um dia de incenso, mais um dia de sacrifícios. Mas aquele dia não seria como os outros. Ele entra, o ambiente é conhecido, mas de repente tudo muda. Ele vê o Senhor assentado num trono alto e sublime. As abas de suas vestes enchem o templo. Acima dele, serafins, criaturas que nem mesmo ousam mostrar o rosto. Com duas asas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés, e com duas voam. E eles clamam uns aos outros, numa voz que parece atravessar não apenas o templo, mas o tempo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O chão treme, os umbrais se movem, a fumaça enche o ambiente. Enquanto a chuva cai aí fora, tente imaginar o coração de Isaías naquele momento. Não há sermão preparado, não há discurso ensaiado. Há apenas uma certeza brutal. Ele está diante da santidade absoluta. Não é o povo que ele vê, não são os pecados dos outros que primeiro se destacam. É ele, a própria miséria do seu interior. Um grito sai de dentro dele. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ali não há espaço para orgulho, nem para comparação, nem para desculpas. Diante da santidade de Deus, Isaías entende que não está apenas distante de Deus. Está condenado, incapaz, imprestável. Mas o Deus que revela o pecado não faz isso para destruir, faz para purificar. E se eu te dissesse que um dos maiores profetas da história, um homem que enxergou, ao mesmo tempo, o Messias que viria, o juízo que viria e a nova criação que ainda virá, foi quase ignorado em seu próprio tempo, seu nome é Isaías. Para muitos, apenas mais um profeta do Antigo Testamento. Mas, para quem se aproxima com atenção, ele é uma das vozes mais profundas, mais agudas e mais impressionantes que Deus já levantou. Antes de se tornar o profeta das grandes visões, Isaías era apenas um homem em Jerusalém, filho de sua época. Ele via um povo que prosperava por fora, mas apodrecia por dentro. Durante o reinado de Uzias, Judá parecia forte, economia em alta, exército organizado, conquistas, templos cheios. De longe, tudo brilhava. De perto, Isaías via rachaduras profundas. Por trás dos altares havia idolatria.
Por trás das festas religiosas havia injustiça. Por trás da aparência de santidade, um povo que tinha o nome de Deus nos lábios, mas o coração entregue a outros deuses. E é nesse cenário que, em um dia que parecia comum, Isaías vai ao templo. Talvez fosse mais um dia de culto, mais um dia de incenso, mais um dia de sacrifícios. Mas aquele dia não seria como os outros. Ele entra, o ambiente é conhecido, mas de repente tudo muda. Ele vê o Senhor assentado num trono alto e sublime. As abas de suas vestes enchem o templo. Acima dele, serafins, criaturas que nem mesmo ousam mostrar o rosto. Com 2 asas cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 voam. E eles clamam uns aos outros, numa voz que parece atravessar não apenas o templo, mas o tempo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O chão treme, os umbrais se movem, a fumaça enche o ambiente. Enquanto a chuva cai aí fora, tente imaginar o coração de Isaías naquele momento. Não há sermão preparado, não há discurso ensaiado. Há apenas uma certeza brutal. Ele está diante da santidade absoluta. Não é o povo que ele vê, não são os pecados dos outros que primeiro se destacam. É ele, a própria miséria do seu interior. Um grito sai de dentro dele. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ali não há espaço para orgulho, nem para comparação, nem para desculpas. Diante da santidade de Deus, Isaías entende que não está apenas distante de Deus. Está condenado, incapaz, imprestável. Mas o Deus que revela o pecado não faz isso para destruir. Faz para purificar. Sem mudança de vida se torna abominação. A verdadeira adoração, Isaías ensina, não é apenas o que se faz no templo, mas a forma como se trata o próximo. Sem justiça, todo culto é teatro. E ainda assim, no meio da denúncia, ele deixa escapar lampejos de esperança. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Enquanto muitos só ouvirem a parte do juízo, aqueles que prestarem atenção perceberão: a mesma voz que ameaça oferece perdão. O mesmo Deus que anuncia o fogo oferece purificação. A mesma boca que diz ai, diz também vinde. Mas o povo resiste. As palavras de Isaías não são bem-vindas. Ele é visto como exagerado, negativo, alarmista. O profeta sente o peso disso. Ele não prega de longe. Ele fala como quem ama a cidade, como quem sofre ao ver o que está por vir. Ele sabe que se Judá não se arrepender, o juízo será inevitável. E enquanto ele fala, um novo capítulo da sua missão se aproxima. Lidar diretamente com reis em momentos de crise, quando tudo parece ruir. A chuva continua do lado de fora, e dentro do palácio, outro tipo de tempestade se forma. Um dos primeiros reis com quem Isaías precisa lidar é Acaz, um homem de coração dividido, dominado pelo medo. O reino do norte, Israel, faz aliança com a Síria. Juntos querem atacar Judá. As notícias correm pelas ruas de Jerusalém. Os corações tremem. A Escritura diz que o povo e o rei se agitaram como árvores agitadas pelo vento. É nesse cenário que Deus envia Isaías para encontrar Acaz perto de um aqueduto da cidade. O profeta se aproxima. O rei está inquieto, talvez cercado de conselheiros militares, estrategistas. Isaías não chega para discutir planos de guerra, mas para trazer uma palavra: guarda-te, acalma-te, não temas e não desfaleça o teu coração.
Deus manda dizer ao rei que aqueles inimigos não prevalecerão, que humanamente parecem fogo, mas diante de Deus são apenas tições fumegantes. E então algo raro acontece. Deus oferece a Acás um sinal. Pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o nas profundezas ou nas alturas. Mas Acás, com uma falsa aparência de espiritualidade, diz: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Não é humildade, é incredulidade disfarçada. Ele já decidiu confiar em alianças humanas, não em Deus. Então Isaías declara uma profecia que ultrapassa séculos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Enquanto Acás insiste em soluções políticas, Deus já está anunciando algo muito maior do que aquela crise militar imediata. Ele fala de um menino que nasceria, de um filho que seria dado, de um governo sobre os ombros, de um príncipe da paz que reinaria para sempre. Acás falha, mas Deus não falha. Isaías continua seu ministério, agora atravessando o tempo e enfrentando outro rei, Ezequias. Diferente de Acás, Ezequias busca agradar ao Senhor. Ele remove ídolos, restaura o culto, ora, chora e se humilha. Mas nem por isso sua vida é isenta de dor. Um dia, Isaías entra em seu quarto com uma mensagem dura. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei vira o rosto para a parede. Chora amargamente, ora intensamente. Antes que Isaías saia da cidade, Deus fala com o profeta novamente. Volta e diz a Ezequias: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Como sinal, o relógio de sol volta para trás. O tempo recua, o impossível acontece de forma silenciosa, como o gotejar da chuva marcando segundos que não voltam mais. Mais tarde, Jerusalém é cercada pela Assíria, um exército poderoso liderado por Senaqueribe. O inimigo zomba de Deus, ridiculariza a fé do povo, diz que nenhum Deus das nações conseguiu impedir sua mão e que com o Deus de Israel não será diferente. Ezequias leva a carta de ameaça ao templo, estende diante do Senhor. Ora, Isaías traz a resposta: Deus ouviu, Deus viu, Deus agirá. Naquela noite, o anjo do Senhor passa pelo acampamento inimigo. Sem que uma espada de Judá se levante, o exército assírio é destruído. Senaqueribe volta humilhado. Enquanto o povo celebra a vitória, Isaías sabe: a fidelidade de Deus não anula a responsabilidade humana. A mesma Jerusalém que foi poupada, um dia será julgada se continuar endurecida. Ele vê além daquela geração. Vê a queda futura, o exílio, a dor, e mesmo assim não para de falar. Parte 4. Juízo sobre as nações e o dia do Senhor. Isaías não é apenas profeta de Judá. Deus o levanta como uma espécie de narrador espiritual da geopolítica da sua época. Ele vê Babilônia ainda em ascensão e já anuncia sua queda. Ele vê o Egito, orgulhoso de sua sabedoria e história, e declara que nem isso o salvará. Ele fala de Moabe, Damasco, Tiro, nações ricas, fortificadas, seguras em si mesmas, e proclama: nenhum trono dura para sempre quando se levanta contra o Altíssimo. O profeta descreve exércitos desfalecendo, orgulhos ruindo, fortalezas desmoronando. Reinos que pareciam inabaláveis são apresentados como folhas secas levadas pelo vento. Enquanto a chuva cai, Isaías lembra que Deus não governa apenas Israel, mas todas as nações. Nenhuma fronteira segura, nenhum muro, nenhum exército, nenhum conselho de guerra é capaz de barrar aquilo que ele determina. No centro dessas profecias surge um conceito poderoso: o dia do Senhor, um dia de juízo, um dia de acerto de contas,
Um dia em que toda altivez será abatida. Um dia em que apenas o Senhor será exaltado. Não se trata de um dia comum no calendário. É uma realidade escatológica, um tempo de intervenção direta de Deus na história para quebrar o orgulho humano e manifestar a sua justiça. Para os arrogantes, esse dia é terror. Para os oprimidos, é consolo. Para os que zombam, é silêncio. Para os que esperam, é resposta. Isaías vê montanhas abaladas, astros escurecendo, a terra sacudida. Imagens fortes para transmitir uma verdade simples. Ninguém permanece de pé diante de Deus se tentar viver de costas para Ele. Mas mesmo quando fala de juízo, o profeta não apaga a esperança. Ele fala de um tempo em que as nações subirão a Jerusalém para aprender os caminhos do Senhor. Em que espadas serão transformadas em arados, lanças em ferramentas de trabalho. Em que, ao invés de treinar para a guerra, os povos aprenderão a caminhar em paz. Ele fala de um renovo que surgirá do tronco de Jessé, de um rei sobre o qual repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Esse rei julgará com justiça, defenderá os pobres, condenará o mal e estabelecerá um reino diferente de tudo o que já existiu. Sob seu governo, até a natureza será transformada. Lobos e cordeiros andarão juntos. Leões comerão palha como bois. Crianças brincarão perto do covil de serpentes sem medo. É a imagem de um mundo restaurado, não apenas politicamente, mas espiritualmente, moralmente, ecologicamente. Isaías anuncia o juízo, mas mantém uma tocha acesa. Deus está caminhando a história para um fim de justiça e paz. O mal será vencido, o orgulho será abatido. A fidelidade de Deus triunfará. Parte 5. O servo sofredor e o rei da paz. Se até agora Isaías falou de reis humanos, de nações, de guerras e juízos, a partir de certo ponto, sua visão se aprofunda. Deus começa a mostrar a ele uma figura misteriosa, um servo. Não um servo comum, não um escravo de palácio, não apenas um profeta. Um servo escolhido por Deus, sustentado por ele, no qual o Senhor tem prazer. Mas esse servo não vem com coroas, nem exércitos, nem desfiles triunfais. Ele vem em humildade. Isaías o descreve como alguém sem aparência nem formosura. Nada nele chamaria a atenção pela lógica humana. Nenhuma beleza estonteante, nenhuma imponência aos olhos carnais. Pelo contrário, seria desprezado, rejeitado, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Alguém de quem os homens esconderiam o rosto. Mas o mais impressionante não é o quanto ele sofre. É porque ele sofre. Isaías vê esse servo sendo traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Um servo é esmagado para que muitos sejam levantados. Isaías também vê esse servo como um cordeiro levado ao matadouro, que não abre a boca, que não reage, que se entrega. Sua morte pareceria derrota, seus julgamentos seriam injustos. Sua vida seria cortada da terra dos viventes. Mas depois disso, Deus o exaltaria grandemente, daria a ele uma porção entre os grandes, dividiria com ele os despojos. Aquele que se entregou à morte veria a luz e se alegraria. Seu sacrifício justificaria muitos. Ao lado dessa figura do servo sofredor, Isaías também vê o rei. Um menino que nos nasceu, um filho que nos foi dado. Seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu governo não teria fim. Seria estabelecido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Na mente do profeta, essas duas figuras, o servo sofredor e o rei da paz,
formam o coração da esperança futura. Ele não entende cada detalhe. Ele não vê datas, nem mapas, nem calendários, mas vê suficiente para saber: Deus vai intervir na história de um modo que ninguém imagina. Não será apenas libertar Israel de inimigos externos, mas libertar o coração humano do pecado. Não será apenas reconstruir muros, mas reconstruir almas. A chuva continua caindo e Isaías continua falando séculos antes de tudo se cumprir. Isaías não vê apenas juízo, nem apenas promessas sobre um servo e um rei. Ele também enxerga o vale profundo pelo qual o povo passaria, o exílio. Mesmo antes que Jerusalém fosse destruída, que o templo fosse queimado, que o povo fosse levado cativo, Deus já colocava nos lábios de Isaías palavras de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Como se o Senhor dissesse: o juízo virá, mas não será o fim. A disciplina será dura, mas não será abandono. Isaías fala de um caminho no deserto, de vales sendo levantados, montes sendo abatidos, veredas tortas sendo endireitadas. Ele vê um povo retornando para Sião com alegria, com cânticos, com júbilo eterno sobre a cabeça. A tristeza e o gemido fugirão. A alegria tomará o lugar. Ele descreve Deus como um pastor que junta os cordeiros nos braços, leva-os ao peito, conduz com cuidado as que estão grávidas. Um Deus que não apenas corrige, mas cura. Não apenas pesa a mão, mas enxuga lágrimas. Surpreendentemente, Isaías menciona até o nome de um rei pagão, Ciro, que seria usado por Deus para libertar seu povo do cativeiro da Babilônia. Séculos antes de Ciro nascer, Deus já fala dele, mostrando que está no controle não apenas de Israel, mas também dos reinos estrangeiros. O profeta fala ainda de um novo pacto, de um derramar do Espírito, de corações endurecidos sendo renovados. Mas, ao final do livro, as visões de Isaías vão ainda mais longe. Ele vê novos céus e nova terra. Eis que crio novos céus e nova terra, diz o Senhor, e das coisas passadas não haverá lembrança. Uma realidade em que a morte perde o domínio, a dor é apagada, a injustiça desaparece, o trabalho não é mais em vão. Antes distantes da aliança, se aproximam para adorar o Deus verdadeiro, em que lobos e cordeiros pastam juntos, em que toda violência é substituída por uma paz profunda. Ao mesmo tempo, Isaías não esconde o outro lado. Haverá juízo final. Aqueles que resistirem ao chamado de Deus enfrentarão a justiça. Aqueles que se renderem participarão da nova criação. Com essas imagens grandiosas, o profeta encerra seu chamado. A chuva continua tombando lá fora. Aqui dentro, a história de Isaías chegou até você. Agora a pergunta não é mais sobre ele, é sobre você. O que você vai fazer com tudo isso? Você vai tratar essa visão como apenas mais uma história bíblica? Ou vai entender que o Deus que falou por Isaías está falando com você hoje? Isaías viu um Deus que é santo, que odeia o pecado, que julga nações, que derruba orgulhos, que pesa a mão sobre a injustiça. Mas ele também viu um Deus que consola, que perdoa, que envia um servo para sofrer em nosso lugar, que promete um rei de paz, que prepara novos céus e nova terra. Você vive mais parecido com Judá antes do juízo, confiando em ídolos modernos, na sua própria força, na segurança aparente deste mundo? Ou está caminhando como alguém que crê no Emanuel, Deus conosco, e se prepara para o dia em que Ele fará novas todas as coisas? Deus ainda procura corações dispostos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Profetas anônimos, homens e mulheres comuns,
Gente que não aparece em palácios, mas é conhecida no céu. Se a história de Isaías falou com você, não deixe isso morrer quando a chuva parar. Guarde no seu coração. O Deus de Isaías ainda é o mesmo, ainda fala, ainda julga, ainda perdoa, ainda chama, ainda consola, ainda prepara um novo céu e uma nova terra. E um dia tudo o que Isaías viu de longe, você verá de perto.